Olá, nessa aula de hoje a gente vai ter uma prática um pouco diferente. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um circuito aqui com os meus componentes eletrônicos. Então, vocês estão vendo aqui a minha protoboard, os meus jumpers, um módulo aqui que é a nossa estrela do vídeo e o Arduino. O que vai ser diferente? Eu vou montar este circuito aqui e aí eu vou também simular este circuito no Tinkercad, que é o simulador de Arduino que eu expliquei nesse videozinho aqui. Então a gente vai montar ele fisicamente, a gente vai montar ele virtualmente e a gente vai programar o Arduino usando o Tinkercad, ok? Então vamos lá para o nosso componente. Olha só, aqui eu tenho um LED que a gente já conhece, só que ele tá, ó, encapsulado no módulo. Esse aqui é essa forma é uma outra forma de apresentação dos nossos componentes elétricos. Então eu posso ter os módulos de LED, posso ter os módulos, por exemplo, de um push button, que vai ser um elemento que a gente vai ver daqui a pouco em outras aulas. Qual que é a grande sacada disso daqui? Lá no Tinkercad, quando a gente for colocar o LED, a gente vai ter que também, para cada uma das perninhas do meu LED, eu vou ter que colocar um resistor. Então, isso tudo aqui, ó, o LED e os resistores já estão encapsulados aqui neste meu módulo, ok? Então, essa é a sacada dos módulos, é trazer de forma modular os teus componentes. E aí eu resolvi usar o módulo aqui e usar o LED, os componentes mais simples, lá no nosso simulador, beleza? Bom, LED RGB. LED RGB de vermelho, verde e azul é um LED onde eu posso combinar essas três cores fundamentais de forma que eu obtenha outros valores. Então eu posso combinar, eu posso enviar diferentes valores de intensidade de vermelho, verde e azul e obter cores novas de acordo com essa explicação aqui desse elemento dos círculos das cores, das misturas das cores. Como é que é o nome disso bonitinho mesmo? A galera aqui, se alguém sabe o nome conceitual desse círculo de cores aí, deixa aí nos comentários. Mas enfim, então eu posso combinar estes elementos e obter cores novas. Marcela, como é que eu posso enviar valores diferentes de intensidade usando o Arduino? A gente sabe que nos pinos digitais a gente pode usar o valor high ou low. High para 5 volts e low para 0 volts. E se eu quiser usar valores diferentes entre esses 0 e 5 volts, como é que eu faço? A gente tem um videozinho aqui explicando, usando os pinos PWM. Então eu vou conectar esses meus elementos aqui nos pinos P, W e M, para eu conseguir fazer essa variação de intensidade do meu elemento. Um outro detalhe, que o LED RGB ele pode ser anodo comum, positivo comum, ou catodo comum, que é o ground comum. O meu é um catodo comum. Feitoria, vamos lá para a prática então, ó. Lembrando que uma boa prática aqui com o Arduino é sempre ligar o ground do Arduino e os 5 volts do Arduino nessas fileiras aqui, superior ou inferior da minha protoboard, de forma que eu tenho uma fileira 5, uma fileira 0 volts ground aqui, feito. E aí, ó, eu vou colocar meu componente, meu LED RGB aqui. RGB a ordem, ó, RGB e ground último pino. Esses pinos, um do ladinho do outro, nessa ilha, eles têm conexão? Sim ou não? Não, né, galera? A conexão entre esses elementos dessas duas ilhas é por coluna e não por ilha. Então, por isso que eu coloquei ali. Poderia colocar assim,
Não, porque vai queimar, esses elementos eles estão conectados. Então, por isso eu coloco assim. Agora vamos começar da montagem da alimentação desses nossos pinos aqui. Eu gosto de usar fios que identifiquem as cores, fica muito mais fácil, não é mesmo? Então, ó, um fio para o R, um fio para o G, um fio para o B, tá aí. E aí, um fiozinho para o nosso ground. Então, eu vou pegar já esse aqui e eu já sei que eu vou colocar aqui no meu ground. Então, ó, o vermelho eu vou ligar no pino 9. O verde eu vou ligar no pino 10. E o azul no pino 11. Então, com isso, eu tenho o meu LED RGB conectado pinos PWM, ok? Então, agora a gente vai para a programação e logo em seguida a gente vai ver essa maravilha aqui, mudando de cores, usar um pouco de estrutura de repetição para fazer uma mistura de cores aqui. Vamos lá agora para a nossa simulação usando o Tinkercad. Vamos lá? Mesma montagem, só que de forma simulada. Eu tô aqui no ambiente do Tinkercad, vou só criar um novo circuito, vai me abrir a janela de simulação, onde eu vou ter acesso aos meus componentes. Então, eu vou pegar nossa plaquinha aqui, nossa proto, vou pegar o meu Arduino, vou só organizar bem bonitinho aqui assim, pra gente começar. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu faço lá no ambiente físico, ó. Fiozinho aqui e fiozinho dos 5 volts também aqui. Então aqui a gente coloca, eu gosto sempre de mudar as cores para deixar bem visual para vocês. O outro elemento que a gente precisa é o nosso LED RGB. Ó, mesma coisa, aqui o nosso catodo tá no meio e é um catodo, tá? Igual o LED que a gente viu lá, blue e green. Então, para cada um desses elementos, como eu falei para vocês, diferente do nosso módulo, eu vou ter um resistor. Então, eu vou ter aqui, ó, o resistor de 220 ohms para o R. Vou clicar Ctrl C, Ctrl V para o G e pro B. Tá aí, tá bom? Aí, aqui, este elemento aqui, ó, que é o nosso catodo, vou clicar e vou ligar no nosso ground lá embaixo. Aí, eu vou só colocar ele black para ficar usando o mesmo padrão. Aí, ó, o meu R, que é esse carinha aqui, vou clicar e vou trazer aqui para os nossos pinos, do mesmo jeito que o R lá é o 9. Então, red. Este carinha aqui, que é o blue. Isso. Esse aqui é o green. Acho que eu troquei, né? Antes, quando eu tava falando, mas não tem problema. Green vai ser o 10. E finalmente esse cara aqui vai ser, vou só subir aqui, o azul. Blue. Tá aí. Ficou feioso aqui, né? Então a gente só organiza. Tá aí o nosso ambiente de simulação com a montagem exatamente igual, tá? Vamos agora a algumas dúvidas que surgiram lá no outro vídeo de Tinkercad.
Tinkercad. Preciso fazer a mesma coisa aqui, igualzinho que eu faço na prática? Se você quer simular a mesma coisa, sim, usando os mesmos fios, porque aqui você pode programar. Então, se você quer trazer exatamente este simulador, esse projeto para a prática, você coloca os mesmos pinos que você vai simular, vai programar aqueles pinos. Mas se você quer só olhar aqui como é que funciona mais ou menos, não quer programar aqui, quer usar a ideia, não precisa, né? Então é só quando a gente quer espelhar o que tem aqui lá no nosso código. Feito? Então agora eu vou codar aqui. Vamos primeiro simular. Não tem como simular, né, Marcela? A gente precisa programar o Arduino. Vamos programar o Arduino. Vamos programar por texto. Isso aí. Então, ó. Eu vou ter o pino. Os nossos pinos são os pinos 9. Vou só aumentar aqui para vocês enxergarem. Pin mode 10. Todos eles são de saída. E pin mode 11. Ponto e vírgula. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar o meu LED com as cores básicas, tá bom? Então eu vou, ó, usando a instrução de escrever um valor analógico no pino 9, que vou colocar o valor máximo, que é 255. Uma prática que eu gosto muito de fazer em programação, que vocês já devem ter percebido pelos vídeos, é usar o define. Então, para os pinos. Então, eu vou botar aqui o define. LED red é o 9. Define. LED green é o 10. Define. LED blue é o 11. Por que isso é legal? Se eu mudar os pinos no meu Arduino, eu não preciso mudar o meu código inteiro, tá? Então eu só mudo lá em cima, fica mais fácil. E aí, ó, para os outros caras, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui, né, o pino, e eu vou colocar valor 0. A louca da indentação, vamos deixar bonitinho. Então eu vou pegar mesma coisa para o nosso blue. E aí, para a gente enxergar a variação, aquela parada que eu sempre falo para vocês, sempre bom colocar um delayzinho ali, para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou só, para assumir, tá aí o nosso LED, vamos colocar para rodar. Ó, ficou vermelho. Como a gente não está desligando o LED, a gente não consegue ver ele apagando, né? Mas, ó, tá vermelho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é só dar Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente inverte, ó. O vermelho vai ficar 0, o verde 255 e o outro 0. E aí, aqui também. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 255. Feito. E aí vamos lembrar de colocar o nosso intervalo de tempo entre os elementos para a gente conseguir enxergar essa transição de cores. Então, a gente não precisa salvar aqui, que é outra coisa bem legal também. Clicou lá em Code, Start Simulation. Tá aí a variação de cores que a gente tanto queria. Só que aí a gente só tá fazendo vermelho, verde e azul, né? A gente não tá mudando, usando a parada de misturar cores com o LED RGB. O que a gente vai fazer agora é usar uma estrutura de repetição para ir aumentando a intensidade de cor de um dos componentes de cor, RG ou B, tá?
Bom, por exemplo, se eu quero a cor púrpura ela é formada por o blue 255, o green 0, e aí eu posso ir variando os componentes do red. Então eu vou fazer exatamente isso usando uma estrutura de repetição que a gente já viu nesses vídeos, nessa série de vídeos, que é o for. Então, for int número do pino, começando, número do pino nada, intensidade, então a gente vai usar o for para fazer isso aí. Então eu vou usar um for, o valor que eu vou escrever no pino que vai começar em 0, esse valor eu quero que ele, ponto e vírgula, eu quero que esse valor do pino cresça até menor ou igual a 255, e eu quero, por exemplo, que ele cresça de 10 em 10, para eu conseguir enxergar essa variação de cor, tá? Então, abrimos a chave aqui, e aí o que eu vou fazer, ó? Vou usar o mesmo comando, analog, right, para o pino LED red, que não vai mudar, vai ser sempre esse cara que eu vou mudar, só que o valor que eu vou escrever nele vai variando. Aí eu gosto sempre do nosso famoso 250 para a gente conseguir enxergar. Então, o que eu fiz? Eu faço os LEDs ligarem cada um na sua cor fundamental, e depois eu ouvi lá naquele nosso círculo de mistura de cores que para fazer o púrpura eu preciso do purple, eu preciso do LED verde em 0, do LED azul em 255, eu posso ir variando o vermelho para conseguir essa cor. Então eu vou fazendo isso usando a estrutura de repetição. Vamos ver como é que funciona? Opa, temos erro, porque a gente não fechou o nosso for. Então, vamos lá. Ó, o púrpura surgindo até estourar lá, fazer toda a mistura, e depois a gente volta para o vermelho, verde, azul. Púrpura crescendo, vermelho, verde e azul. Tá aí nosso circuito funcionando. Vou só dar um reset aqui para começar desde o início, ó. Tcharam, é vermelho, verde, azul, e aí o púrpura subindo. O que eu fiz? Eu baixei aquele arquivo que a gente escreveu lá no Tinkercad e abri a ideia do Arduino e enviei o mesmo arquivo sem fazer nenhuma modificação para o meu Arduino. Então está mais do que comprovado que a gente pode usar lá o ambiente tanto para simular como para programar o próprio Arduino. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula para a gente aprender a usar o LED RGB, e de quebra a gente ainda praticou um pouquinho mais a estrutura de repetição para. Até a próxima! Lembrem-se sempre, compartilhe o vídeo, deixem sugestões, comentários, dúvidas e se inscreva no canal para ir recebendo os vídeos à medida que eu for subindo os vídeos, produzindo material com essa nossa plaquinha querida, que não é mais um bicho de 7 cabeças pra gente, não é mesmo? Beijo, tchau, até a próxima!